Pra entrar em outro assunto, você fala em decorar, você meio que fica... torce o nariz, né, mano? Eu, como diretor, eu não entendo, sinceramente. Se eu escrevo, eu como roteirista e diretor, se eu escrevo um roteiro e vou dirigir, no meu caso, um filme, eu falo, mano, decora aí. Mas não é decorar? Você como professor, qual é a sua visão sobre isso? Cara, decorar é uma coisa muito estranha quando é citado. Por quê? Pra decorar um texto, basta você ser alfabetizado. Não basta você ser ator. Pra ser ator, você não precisa decorar um texto, pô. Porque isso aí é só saber ler e escrever. O texto, Entendo. com meus atores, quando a gente vai fazer peça, é a última coisa. A última etapa é o texto. Aprender o texto. Nem decorar, é aprender o texto, que a gente usa técnicas pra poder entender melhor esse texto. Mas é a última coisa, pensa assim. Quando você tá fazendo um personagem, ele é uma vida. E como uma vida, o Stanislavski, que é o grande nome do teatro, falava que demora pelo menos 9 meses pra uma vida ser gerada. Então, como ator, você precisa de pelo menos 9 meses pra fazer um personagem. Como que você vai falar tudo aquilo que aquela personagem fala, da forma que ela fala, com a personalidade que ela fala, se você não entendeu ela, se você não estudou ela, se você não viveu ela? Não faz sentido. Isso tudo vem antes de decorar o texto. Não tem decorar o texto. Isso tudo é antes de você aprender o texto. Você tem que entender o personagem. Totalmente. Você tá no processo, o Boca de Ouro são 6 meses de preparação. Eu comecei a usar gostei bastante o da preparação, texto. Comecei a usar o texto no último. Agora falta 3 meses, na real. Não sei. Mas o primeiro ensaio que eu fiz com texto foi semana passada. Foi semana retrasada. Então, cara, isso é uma coisa muito comum no Brasil. Esse que é o louco. As pessoas estão acostumadas com o trabalho de mesa, de pegar o texto e todo mundo ler com intenção e ensaiar o dia inteiro a mesma Você coisa. não é a favor disso? Totalmente contra isso. Cara, eu acho tão legal. Por exemplo, eu vejo os make-off do Game of Thrones, mano. Todo mundo sentado naquela mesona, todo mundo assim lendo texto. Acho tão legal. O ensaio mesmo, eu não sei como que é do Game of Thrones, mas o ensaio dentro do método que a gente segue, a gente, quando vai fazer esse trabalho de mesa, é batendo mapeamento. Mapeamento, aquilo lá que você aprendeu, que é passivo-agressivo, invasivo. A gente só bate isso pra poder entender quais são as ações planejadas ou as estratégias de ações que a gente vai usar naquele determinado momento. Porque, cara, não faz sentido nenhum. Por exemplo, quando você fala, Davi, ou quando eu falo, a gente fala baseado numa vivência. Eu te falei aqui um monte de coisa da minha memória, um monte de coisa que eu vivi da minha memória. Falei da minha forma, com a minha personalidade. E o personagem também, ele tem suas vontades, ele tem sua personalidade, ele tem suas memórias. Se você não sabe o que é aquilo, não entende, não discerne tudo aquilo, você tá falando palavras ao vento, e não tá sendo verdadeiro.